E as forças divinas continuam em conflito. Essa área é de extrema importância, pois, se os demônios algum dia escaparem, o Santo Império, junto com a aliança tribal dentro do Império, criou o Triângulo Dourado para manter tudo sob vigilância. Isso inclui Elfante e outras academias. Luca levanta a mão, perguntando se podem chegar mais perto, e Ofelia responde que eles podem ficar na borda da barreira protetora, que é permitida, e devem estar bastante seguros lá dentro. Davood comenta que o plano a partir daqui é sair, almoçar e voltar, mas ele tem que fazer outra coisa. Anjos, conhecidos por mover montanhas e secar oceanos, e um serafim de nível superior a eles, criaram essa barreira, e graças a isso, a academia pode existir tão próxima de uma área tão perigosa. Ela continua guiando o grupo. Davood pergunta se pode comer um pouco mais afastado dos outros, pois se sente desconfortável ali, e ri nervoso. Ofelia diz que muitos colegas estão falando dele por tudo o que aconteceu, então entende porque ele quer ficar sozinho. Ela avisa para não se afastar demais, ou ele pode se meter em problemas. Alguns estudantes comentam que ele está ficando convencido só porque recebeu um pouco de atenção, mas claro que é porque Davood está queimando o incenso. Ele coloca no incensário pó do chifre de unicórnio, uma pena de fênix e um leque de bagas de coral, e começamos a ver a fumaça sendo soprada para longe. Ele explica que o trama da divindade é um turíbulo portátil. Quando começa a formar um círculo no céu, Davood comenta que certamente não esqueceu nada, e que veio até ali para usar aquilo, que permite alcançar seres que pessoas normais nem poderiam sonhar em alcançar. Enquanto ele está diante do portal que começa a se abrir, ouvimos alguns anjos perguntando onde estão as forças aliadas, enquanto outro grita com ele sobre o trabalho, dizendo que pediu para nivelar o terreno. Mas eles só fizeram um dreno e foram embora. Um deles pergunta a outro se nivelar o terreno significa cavar. O outro responde que o chão está duro, e o que ele está segurando, uma pá, é ainda mais dura. Então eles se viram para o portal, se perguntando o que está acontecendo com Davood, que os observa um tempo. É bom que ele fique quieto, melhor do que vir atrapalhar. Vemos um homem barbudo perguntando por que a pá dele parou de se mexer. Davood continua observando os anjos até que uma sirene dispara em um caminhão, e ele avisa a todos que o barro sagrado e os tijolos chegaram, pedindo que se apressem para descarregá-los. Enquanto descarregam, uma mulher pergunta por que ele está comendo um cloud cracker, biscoito de nuvem, e o cara pergunta se ela é a motorista. Ela diz que também é soldado, e ele comenta que ela deve guardar energia. Agora os anjos realmente começam a trabalhar, entrando no ritmo. Davood comenta que há uma razão para os anjos não descerem sempre que querem. Se fosse para descrever os anjos, eles seriam uma espécie de força militar. Eles têm uma hierarquia definida de patentes e uma cadeia de comando rigorosa. E o outro mundo desse jogo tem suas próprias regras. Encontrar anjos só é possível depois do capítulo 2. E interagir diretamente com anjos de alta patente só depois disso. Davood já sabe o que eles querem, e é algo bem simples e básico. Enquanto ele tira uma grande quantidade de comida, os anjos comentam que ele ainda está os observando. Se perguntam o que exatamente ele trouxe, já que está comendo tanto. Começam a pensar se devem pedir um pouco também. Mas um dos anjos suspira, dizendo que ainda não cumpriram as condições para descer e que devem voltar ao trabalho. Davood o chama, dizendo para comerem antes de continuar o serviço, ou vão se desgastar rápido demais. Uma janela de status informa que a transmissão da oferenda foi concluída, teleportando-a para o mundo deles. O homem barbudo diz que isso foi melhor do que esperavam e manda todo mundo fazer uma pausa de 10 minutos. Eles começam a olhar toda a comida, e Davood comenta que a lei do outro mundo é diferente da do mundo físico também. Então, uma porção para ele já é mais do que suficiente para todos eles. Depois de um tempo, ouvimos o homem barbudo suspirar, dizendo que comeu bem, o que é um luxo considerando que ainda estão trabalhando. O anjo careca percebe o turíbulo ao lado de Davood e diz: "Diga logo o que você quer." Nosso protagonista fica impressionado com a objetividade dele, que nem parece interessado em negociar. Davood havia preparado várias técnicas para convencer esses caras, então acha estranho ser tão fácil assim. O anjo careca então diz que tem certeza que o garoto está se perguntando por que está sendo tratado assim. Explica que Davood é bem informado e tem uma habilidade incrível, mas que está severamente subdesenvolvida. O anjo sabe que vai se beneficiar investindo no garoto, e é por isso que está ajudando. Agora tudo faz sentido para Davood sobre o interesse do anjo por ele.
O que ele não sabe é a qual habilidade o anjo está se referindo. Talvez seja aquela de ser amado por pessoas más. O anjo continua. A habilidade que você possui é muito mais poderosa do que imagina. Ela vai permitir que você fique no topo de tudo. Claro. O problema é sobreviver com toda a atenção que está atraindo. Ele complementa. Você foi capturado por um monstro cruel, mas amigável. Davod responde que já sabia disso. Ele diz. Depois que garantir o turíbulo, vou estudar todas as estratégias possíveis. Vou encontrar a rota otimizada para a sobrevivência. O homem barbudo então recupera uma aparência jovem e uma cabeleira cheia. Diz que uma pessoa normal teria ficado amedrontada. Mas Davod está muito calmo e ele vê um grande homem em formação. Imediatamente ele volta a ficar careca e crescer a barba, dizendo que a bênção terminou, e Davod agradece. Ele se pergunta o que exatamente o anjo quis dizer com monstro cruel, mas amigável, e por que ele acha que ele é um grande homem, dizendo que está se superestimando. O anjo diz para ele acreditar em si mesmo. Pelo menos, ele reconhece sua presença. O portal se fecha, e Davod comenta que está se esforçando só porque não quer morrer. Mas ainda assim é um aviso de um anjo, então ele precisa pensar com cuidado. Vemos a habilidade Ultrama da divindade classificada como C+. Ela possui um poder especial concedido por seres divinos de outros mundos e conta com duas habilidades. Uma delas é esteticismo, que usa uma pequena quantidade de mana para converter todos os atributos em constituição. A outra é escudo protetor, que também consome pouca mana para criar uma barreira protetora única, recebendo o efeito da constituição. Davod comenta que o anjo lhe deu bênçãos bem úteis. O atributo constituição está ligado à vida, então impacta diretamente a sobrevivência. E como sua habilidade sobrevivência desesperada pode aumentar muito seus status, ele sabe que vai tirar bastante proveito disso. A parte mais importante é a evolução nesse mundo. Coisas que podem ser desenvolvidas naturalmente melhoram seu desempenho. Receber algo assim tão cedo é meio que um exagero disfarçado. O problema é que ele precisa gastar mana. O que para alguém como ele, sem nenhum traço relevante, é praticamente impossível. Se ele nem consegue usar mana direito, vai precisar se apoiar em soluções temporárias, por isso ele está onde está agora. O atendente no balcão pergunta se não prestar atenção é o talento dele, e Davod responde que ouviu tudo. Ele então diz que vão precisar formar duplas. O atendente pergunta se ele entende o que é uma dupla e onde está sua parceira. Davod responde que ela chega logo, e o atendente dá risada, perguntando quem iria querer ficar com alguém como ele. Davod diz que não está mentindo, que o lugar vai lotar em breve. O atendente pergunta o que ele está dizendo, e Davod olha para o relógio, dizendo que sua parceira é bastante popular e que ela deve chegar a qualquer momento. Vemos Elia perguntando se aquele é o departamento de pesquisa de monstros. Davod acena para ela e pensa consigo mesmo que, na verdade, no começo ele não queria se envolver com ela. Mas mudou de ideia, especialmente depois do conselho daquele velho anjo. Ele pergunta se ainda está valendo o que ela disse sobre se conhecerem melhor antes. Ela coça a cabeça, se perguntando por que ele quer isso, e então relembra tudo o que aconteceu com ele e Eleanor. Ela começa a interpretar tudo errado de novo, dizendo que ele é incrível e que nada do que ele tentou deu certo. Então agora ele está tentando deixá-la com ciúmes. Davod se pergunta até onde vai a imaginação dela. A cena muda para a simulação de masmorra da academia, onde Alia pergunta a Davod se ele tem certeza disso. Ele pede que ela confie nele, lembrando que ela mesma tentou bater nele quando se conheceram. Ela confirma que lembra. Afinal foi ela quem levou a pior. Ele diz que, se ela quer ser amiga, tem que fazer o que ele mandar e pede para ela olhar para as 9 horas, pois há 3 inimigos ao total. Um lobo voador aparece, e ela logo corta sua cabeça. Davod diz que ainda tem mais 2 no teto. Depois aparecem morcegos, e Davod explica que o ponto fraco deles está no pescoço e que ela deve mirar no corpo, não nas asas. Enquanto ela começa a atacar, manda ele parar de mandar nela e ajudar. Mas ele recusa e avisa que 2 adagas vão voar de ambos os lados, e que ela precisa aguentar por 10 segundos. Ela desvia das adagas, e ele avisa sobre o próximo ataque, que ela também corta ao meio. Ele continua falando sem dar uma pausa, praticamente guiando ela pela masmorra. Depois, avisa sobre um ataque pelas costas, enquanto ela bloqueia os golpes de 2 monstros tipo golem. Ela pergunta que, se ele sabe de tudo isso, não seria melhor ele agir no lugar dela, já que assim eles teriam mais chance de passar.
Claro que ele quer ajudar, mas não pode, porque é um personagem lixo, com status de rank F. Não há malícia numa luta simulada, então a habilidade sobrevivência desesperada não ativa. Essas criaturas são apenas seres artificiais que seguem ações pré-determinadas, já que essa habilidade não é onipotente. Ele precisa aumentar seus status rápido. Elia grita o nome dele enquanto corre em sua direção, e ele começa a pensar se não está sendo duro demais, quando ela ataca diretamente e decapita um dos golems atrás dele. Vemos que ela nunca o menosprezou, mas ele não conseguiu evitar olhar para ela. Confetes começam a voar pelo ar e alguém a parabeniza por ter quebrado o recorde anterior. Ela pergunta o que está acontecendo, dizendo que lutou sozinha, mas mesmo assim conseguiu um recorde. Mesmo sendo um estágio para 2, ela se questiona o que está rolando. Ele diz que foi sorte, e que a próxima área é mais difícil, mas que ela deve continuar. Ela começa a ficar irritada, e vemos uma mulher assistindo a tudo, comentando que eles estão indo bem, e que provavelmente terão que aumentar o orçamento para as batalhas simuladas no próximo ano. Apresentam então o reitor da escola de magia, chamado Percy. Ela pergunta a Cora do que acha, e ele responde que deve ter sido ideia do departamento. Mas, mais importante, parece que Davos teve sorte e a garota que ele estava observando está indo bem. Percy pergunta se ele está falando da candidata guerreira, dizendo que ela está progredindo rápido e merece atenção. Mas Cora nega. Ele está mais focado em Davos. Percy comenta que ele é um trapaceiro, só se aproveitando dela. Cora rebate que esse é o problema com magos, e pergunta por que ela está arrumando briga. Ele diz que a candidata guerreira jamais teria conseguido um recorde sozinha. Qualquer um pode ver que ela é mais forte e está ativa na luta. Mas quem tem a chave é ele. A posição dos aliados dele, a forma como ele dá ordens e sua habilidade de acompanhar tudo. Cada ação dele mostra julgamento perfeito. Tudo calculado como se tivesse lutado em milhares de batalhas. Ele diz a Percy que quer apostar. Eles fazem um teste de microfone, e Conrad se apresenta, dizendo que ficou interessado depois de assistir os dois e que ele e Percy decidiram apostar se eles conseguirão bater o recorde que fizeram no primeiro ano. Se conseguirem, terão o direito de fazer um pedido a Percy. Ela pergunta por que ele faz isso em nome deles, e ele responde que se isso for um peso para eles, não vai forçar nada, já que o recorde atual já é incrível, e o pedido não é impossível. Davos diz que está de boa, porque eles obviamente conseguem. Alia fica curiosa com o que ele está planejando, e Percy só fica irritada, dizendo que ele está se achando demais. Corad responde que eles vão. Ele está apostando no sucesso deles e que podem começar. Um pouco depois, ouvimos a mulher que está sempre com Elnor perguntar o que está acontecendo ali. Ela diz que entende que Elnor veio para espairecer, mas que ela tem exagerado ultimamente. Pergunta qual é o problema. Elnor responde que há algo que ela queria lembrar, que quando era jovem sua mãe lhe ensinou aqueles movimentos. Ela não consegue se recordar direito, então estava revisando tudo do começo. Ela se lembra de todo mundo falando sobre um demônio que vive na linhagem Trista, e que esse rumor sombrio tem dois lados. Um é a prodigiosa desumanidade que possuem, e o outro é o surto ocasional de loucura. Explosões violentas de agressividade e perda da sanidade. Essa é a razão pela qual, apesar das conquistas incríveis dos que vêm da linhagem Trista, eles ainda conseguem aproveitar ao máximo a situação. O outro lado é a morte prematura que às vezes acontece. A garota pergunta a Elnor se isso é algo sério. Mas Elnor diz que não é nada para se preocupar, pois não acha que tenha importância. Então a garota fala que tem algo para contar, e Elnor pergunta por que ela está sendo tão cuidadosa. A garota responde que nada vai incomodá-la agora. Ela conta que é sobre uma informação que Elnor pediu para ser comunicada imediatamente, e que ouviu de um novato. Mas Davos está com a candidata guerreira do próximo semestre. Elnor pergunta se tem certeza, e a mulher confirma. Ele está com Elia agora. Elnor pergunta se isso significa que eles foram parceiros, e a mulher responde que provavelmente sim, porque as batalhas simuladas exigem times de 2. Elnor entende e suspira, dizendo para a mulher levá-la até lá. Mas a mulher então lembra que Elnor disse que nada ia incomodá-la. Davos começa a sacar sua espada, e Elia pergunta o que ele está planejando, dizendo que sabe que ele é habilidoso, mas não vê sentido em desafiar o recorde absoluto. Ele responde que há sentido sim, e ela comenta que a confiança dele é impressionante, perguntando se ele tem uma boa razão para isso. É mais fácil para ele mirar nos pontos fracos porque os monstros artificiais seguem um padrão de movimento constante,
mas ele não quer contar isso para ela. Em vez disso, diz que é porque ela está ali com ele. Ela começa a corar, dizendo que não acredita nele. Cora diz que está só confirmando se eles estão prontos, e Davood responde que ele já está. Cora diz que está perfeito. Continua dizendo que agora dá para ajustar a dificuldade para a última parte, mas que quanto maior, mais pontos de bônus eles ganham. Davood pede para colocar na dificuldade máxima, e Percy fica irritada, dizendo que não acredita nesses calouros. Gosta da energia deles, mas isso está passando dos limites. Que a dificuldade máxima é quase um combate real, e eles correm risco de morrer. Davood diz que mesmo assim acredita que vale a pena tentar. Cora decide aceitar o desafio. Conforme a área começa a mudar, Elia fica nervosa. Davood pede para ela não se preocupar, já que é tarde demais para mudar. Percy diz que não acredita nele, e Cora comenta que ela age como se fosse a primeira vez que isso acontece, lembrando que fizeram o mesmo para o último calouro. Percy responde que desta vez é diferente, pois eles podem morrer. Cora diz que vão ver, e ele tem certeza que Davood tem uma razão para estar tão confiante. Mesmo se as coisas ficarem perigosas demais, só precisam salvar os dois. Enquanto monstros começam a cair do céu, Cora diz que isso é o modo massacre e desafia Davood a provar seu valor.